Começamos essa edição com a notícia que pegou todo mundo de surpresa agora há pouquinho, por volta das 6 da tarde. A história é a seguinte, gente, a Anvisa começou a exigir o comprovante da vacina, como determinou, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, nos aeroportos e também nas fronteiras. Decisão do ministro do fim de semana. Quem tem os detalhes pra gente é o Nolan Robertos. Nolan, boa noite, muito bem-vindo. A nota da Anvisa que a gente está lendo e trazendo aqui na nossa programação desde o Prime Time é muito clara, né? A nota diz duas palavras, gente, determinantes. Cumprimento imediato, Nolan. É isso mesmo, Mona Lisa. Cumprimento imediato foi essa a justificativa da Anvisa para começar essa cobrança do passaporte da vacina. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Então, começou já hoje, a Anvisa já conversou com as equipes de fronteira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar essa cobrança. E aí é o seguinte, a Anvisa deixou claro também nessa nota, viu, Mona Lisa, que vai abrir, sim, algumas exceções, porque pode ser que algum dos viajantes, e aí isso vai ser estudado caso a caso, alguns desses viajantes estivessem já em viagem quando essa norma começou a ser exigida, quando de fato começou a ser exigida. Por isso que vai ver caso a caso, mas no geral, sim, a Anvisa passa a partir de hoje, então, a cobrar o passaporte da vacina. Só para a gente refrescar aí a memória do nosso telespectador, Mona Lisa, 14 dias antes do embarque, a pessoa tem que ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, tem que apresentar também o exame RT-PCR negativo. Precisa, então, do exame negativo e do comprovante de vacinação 14 dias antes do embarque. Essa segunda dose tem que ter sido tomada. Não tem isso, Mona Lisa? Não pode embarcar aqui para o nosso país. Esse comprovante tem que ser mostrado para a companhia aérea, viu, Mona Lisa? Sim, Nolan, como apuração e reportagem são tudo na vida, especialmente dos apresentadores, tem uma outra informação importante que é a seguinte: a gente passou o dia inteiro, na verdade, no fim de semana, essa expectativa já era enorme, esperando a tal portaria que seria, então, uma adequação às determinações feitas pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Essa portaria não veio. A gente tem aí o avanço da Anvisa, então, com as determinações. E você apurou, o que é muito importante, que essa portaria não deve mesmo sair hoje, Nolan. Nesse momento é isso que está no seu radar, né? Não. Exatamente, nesse momento, pelo menos essa informação de momento, informação passada pela própria assessoria de imprensa, viu, Mona Lisa, da Casa Civil, a portaria não deve sair hoje. Inclusive, naquela nota da Anvisa, a Anvisa disse que também estava aguardando a portaria para saber mais normas, para saber exatamente como que deve proceder. O que acontece? Por que não deve sair hoje, né, Mona Lisa? Porque os ministérios ainda estão estudando como fazer no caso dos brasileiros. Porque na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele não discrimina brasileiros e estrangeiros. E os ministérios que fazem parte ali, os técnicos que fazem parte daquele comitê interministerial, eles entendem o seguinte, que não é razoável você proibir um brasileiro de entrar no próprio país. E nessa decisão do Barroso, ele não discrimina, do ministro Barroso, ele não discrimina, ele coloca inclusive brasileiros e estrangeiros devem sim se vacinar. Então, por exemplo, se eu sou um brasileiro, estou viajando, quero voltar aqui para o país, não quis me vacinar, eu estou proibido, pelo menos com essa decisão do ministro Barroso. Então, os ministérios estão estudando isso, porque alguns entendem até que ferem a própria Constituição, você não permitir um brasileiro de entrar no seu país. Então, ainda há essa conversa de como fazer para poder divulgar essa portaria. Essa portaria, pelo menos hoje, não deve sair ainda, viu, Mona? Você está na frente do Ministério da Saúde, Nolan? Acabaram de passar atrás de você. Eu vi de costas o Rodrigo Cruz, o número 2 do Ministério, e o ministro, número 1. Eu quase falei, Nolan, vira de costas. Passaram aqui, mas acabaram de chegar, então provavelmente... Ah, tudo bem, relaxa. Provavelmente a gente vai ter a saída e você vai poder, então, repercutir com eles o que a gente está repercutindo, né? Desde as 6 e pouquinho, notícia que veio primeiro ali no Prime Time, a nota da Anvisa
Anvisa, então, um cumprimento imediato ali pedindo o passaporte da vacina nas nossas fronteiras e também nos aeroportos. Nolan, qualquer novidade é só chamar que a gente conversa mais. A próxima vez eu te aviso. Olha para trás, Nolan, mas eu não quis te atrapalhar. Obrigada, Nolan. Obrigada. Tchau, querido.